Olá, criançada! Sejam bem-vindos novamente ao canal infantil. E hoje a titia vai falar de um peixe especial. Você já pescou com o papai e a mamãe? Imagine só, quando o papai vai pescar, eu imagino que ele vai de protegido, né? Vai todo preparado, né? Para pescar os peixes, não é isso? Bota um boné por causa do sol, né? Para não se queimar muito. A pescaria é assim, né? Então a tia hoje vai contar desse peixinho especial. Olha só. Eu acho que você já ouviu falar sobre a história, que também essa história é linda que tem na Bíblia Sagrada. A história de Jonas, né? Que foi engolido por um grande peixe. Mas a história de hoje fala desse peixinho lindo, um peixinho especial, que tem na palavra de Deus. Uma história maravilhosa, né? Que o papai e a mamãe podem contar também para o seu filho. Ai, muito bom, né? A gente ouvir histórias. É tão bom quando o papai se senta ali, se reunido, conta a história da Bíblia para o seu filho, né? E a mamãe também, né? É legal demais. Eu lembro muito quando meus filhos eram pequenos e até hoje eles falam das histórias bíblicas, né? Então hoje essa história fala de um peixinho especial. Mas olha lá, a tia não vai pescar, a tia vai contar a história para vocês, tá certo? Mas vamos descobrir aqui na biblioteca que a tia Sueza fez. Aonde que está essa história que a tia Sueza vai contar hoje? Vocês querem descobrir? Vamos pesquisar? Pois isso aqui foi feito para a gente saber onde estão as histórias da Bíblia. Olha só, vamos abrir aqui. Vamos aqui abrir o seu Bíblio. Olha a nossa biblioteca. Você sabe que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a nossa história de hoje do peixinho especial se encontra no Novo Testamento. Aqui está o Velho Testamento. E aqui da caixinha rosa começa o Novo Testamento. Então, criança, a nossa história de hoje se encontra em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, olha, ele é o primeiro livro. Depois vem o segundo, que é Marcos, o terceiro, que é Lucas, e por em diante, né? Mas a história de hoje está em Mateus, hein? Mateus, capítulo 17, e a partir do versículo 24, essa história que a tia Sueza vai falar hoje, sobre o peixinho especial, hein? E nessa história, criança, Jesus quer nos ensinar, sabe o quê? A nós pagar as nossas dívidas, né? Olha só, criança. Para que serve isso aqui? Aqui é falso, não é verdadeiro, não. Para pagar as dívidas, né? E todo mês o papai e a mamãe não pagam o papel de água e luz, né? Então, paga com dinheiro, não é isso? E nessa história, Jesus nos ensina a pagar as nossas contas, nossas dívidas, não é isso? Vamos saber como foi que Jesus nos ensina? Ele ensinou e nos ensina nessa história de hoje, tá certo? Olha só. Vamos aqui ao visual. Vamos fechar aqui a nossa biblioteca. Isso, já descobrimos que essa história se encontra em Mateus, não é isso? E aqui lindo, aqui é para colocar o visual, mas a tia vai segurar aqui para vocês que fica bem melhor, né? Mais de pertinho. Olha só, essa história linda se encontra em Mateus, como eu já falei, né? Olha só esse tema. Jesus, Pedro, o peixe e a moeda. Tá certo? O tema da história de hoje. Jesus, Pedro, o peixe e a moeda. Olha só, criança. Jesus, ele entrou numa cidade chamada Cafarnaum com os seus discípulos, né? Você lembra que quantos discípulos andavam com Jesus naquele tempo? 12 discípulos.
Vamos contar com a tia Sueza agora, se aqui nesse desenho que a tia Sueza desenhou realmente tem os 12 discípulos. Vamos lá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque tem um aqui, ó, ele é tão baixinho que tá aqui por trás, 12 discípulos, e aqui no meio representa Jesus, ó. Então, Jesus entrou nessa cidade chamada Cafarnaum com seus 12 discípulos, e lá em Cafarnaum tinha os homens que faziam cobrança, né? Aí um chegou a Pedro e disse assim, e falou com ele, fez uma pergunta a Pedro. Ei, seu mestre não paga imposto, não? Ó, Pedro aqui, ó. E Pedro respondeu, sim, respondeu que paga, sim. Ah, tá, porque todos aqui pagam, né? Aí Pedro foi falar com Jesus, né? Pedro foi falar com Jesus. Olha ele aqui falando com Jesus. Aqui ainda aqui é Jesus já. Diz Pedro para Jesus. Jesus, o cara que faz a cobrança, vem nos cobrar. Ele quer que a gente pague o imposto. E Jesus disse, calma, Pedro. Tenha calma, você vai fazer, sabe o quê? Vá lá no mar e pesque um peixe. Joga o seu anzol e pesque. E o primeiro peixe que você pescar, você vai abrir a boca dele e lá dentro vai ter uma moeda. E Pedro, obediente criança, foi, né? Ele fez o que Jesus mandou. Ele foi no mar, olha só. O Pedro lá com a sua varinha pescando, jogou a varinha. Será que ele conseguiu, criança, pescar um peixe mesmo? Será que o que Jesus estava falando, que dentro do peixe ia ter uma moeda? Ei, o nosso Deus sabe de tudo. E ele jogou, olha só, com a sua pescaria, ele jogou a isca para lá, ó, no mar. E vamos descobrir se realmente aconteceu, porque a palavra de Deus fala a verdade. Isso aqui foi verídico, essa história. Olha só, e quando Pedro puxou a sua varinha, não é que veio o peixinho? O peixinho, ele pescou um peixinho, criança. Olha só, o Pedro pescou e veio realmente o peixinho, como Jesus falou, que ele fosse no mar pescar e abrisse a boca do peixe, que dentro do peixe haveria uma moeda, e com essa moeda ele pagaria o imposto. Pagaria o imposto dele e o de Pedro. Menina, que coisa linda, que Deus sabe de tudo, criança. Mas vamos descobrir no momento se ele abriu a boca do peixe, se realmente tinha essa moeda. Não é verdade? Mas tinha sim, ó. Quando ele abriu a boca do peixe, ele ficou admirado, crianças. Não é que tinha uma moeda mesmo na boca do peixe? Como o nosso Deus é poderoso! Ele sabe de tudo. Ele sabe até o que tu estás passando. Porque ele sabe de tudo. Veja só. Ele soube que tinha uma moeda dentro da boca desse peixe. Avalie os nossos problemas mais íntimos, né? Os nossos problemas mais que estamos passando. Ele sabe de tudo, o nosso Deus poderoso. Não é isso? Olha só, no momento que ele viu na boca do peixe a moeda, o Pedro ficou admirado com esse milagre que Deus fez. Porque ele sabe de tudo. Certo? Então, é como tem aquele versículo na Bíblia, né? O Salmo 23 que diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Então, nessa história aqui não faltou o dinheiro para eles pagar o imposto, não. Porque Jesus sabia que na boca daquele peixe tinha uma moedinha. E essa moeda aqui, ó, valia muito, né? Porque ele pagou o imposto dele
e o de Jesus também. Olha só. Mas agora vamos fazer o quê? Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada essa história, tá certo? Que aqui, no momento que ele fala assim, ó. Vamos ver aqui na Bíblia o momento que Jesus diz assim, que ele vai na boca do peixe, que na boca do peixe vai ter uma moeda. E com essa moeda ele vai pagar o imposto que o homem estava cobrando. Mateus 17, e a partir do 24, que diz, Jesus paga o tributo, né, o imposto. Aí aqui diz assim, ó. No 27 fala assim: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda. Toma-o e dá por mim e por ti. Olha como o nosso Deus é poderoso. Aqui na sua palavra fala, né? Essa história é linda e verdadeira. É isso, criança? Que Deus poderoso. Então, ele foi lá, ó, jogou o seu anzol e pescou o peixinho. Como o nosso Deus é poderoso, e pescou o peixinho, né? Porque Jesus mandou e Pedro obedeceu. Imagina só se Pedro desobedecesse. Ele não ia encontrar a moedinha dentro do peixe, né? E pagar a sua dívida. Então, Jesus aqui ensina nós pagarmos nossas dívidas. Mas, tia, eu sou uma criança, eu não trabalho, não tem como eu pagar nada. Mas, às vezes, digamos, se você empresta um brinquedo, né? Alguém lhe empresta um brinquedo, ou você empresta um brinquedo. Me empresta esse brinquedo para eu brincar, mas o menino tem que devolver a você o seu brinquedo, né? Não é isso? Então, ele tá lhe devendo o brinquedo que pediu emprestado, não é verdade? Então, essa é uma forma também. Se tá devendo, se pediu emprestado, então, devolva o brinquedo, não é isso? Então, criança, vamos agora cantar um corinho lindo que tem um peixinho, né? Que fala sobre um peixinho. Vamos louvar a Deus com esse corinho lindo que fala de um elefante, fala de um peixinho, fala de um ursinho. Vamos adorar a Deus louvando nesse momento, tá certo? Com a tia Sueza. Olha só que corinho lindo. Olha só, vamos lá. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem ursinho, nem peixinho eu sou, mas eu sou o que sou, tenho um coração, coração grande e uma linda canção. Se Deus te fez assim, assim você vai louvar a Deus, o Todo-Poderoso. Vamos mais uma vez, esse corinho lindo? Vocês gostaram do corinho? Pois eu amo esse corinho. E eu tenho certeza que vocês gostaram também desse corinho. Vamos mais uma vez para finalizar essa história desse peixe especial, né? E nessa canção tem um peixinho lá no fundo do mar. Vamos lá. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem ursinho, nem peixinho eu sou, mas eu sou o que sou, tenho um coração
e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar, assim eu vou louvar, assim eu vou louvar. Aleluia, amém. Tchau, criança. Um beijo da tia Sueza, hein? E fique com Deus. Pois é, né, criança? Vocês viram que na história de hoje foram cobrar a Jesus um imposto. Jesus que fazia só milagres. Jesus que não trabalhava de carteira assinada, não tinha naquele tempo carteira assinada, né? Mas ele não tinha assim um emprego fixo. Eles eram o quê? Os discípulos, a maioria, eram pescadores, né? Eles sobreviviam da pescaria. Mas mesmo assim, os cobradores de impostos foram cobrar Jesus e seus discípulos. Mas Jesus, mesmo assim, ele nos mostrou, nos ensina nessa história que nós temos que pagar as nossas dívidas, não é verdade? Temos que batalhar, fazer algo para pagar as nossas dívidas. Então, ele foi lá, mandou o Pedro, né? Ir lá no mar pescar. E que dentro daquele peixinho tinha uma moeda. Mas como o nosso Deus é poderoso, né? Sabe de tudo. Ele sabe até o que nós estamos passando. Ele sabia que dentro do peixinho tinha uma moeda. E com aquela moeda, Pedro e Jesus iam pagar o imposto. Olha só que Deus poderoso. Mas, como eu estava falando, Jesus que só fazia milagre, fazia coisas boas. Mas Jesus, ele não veio ao mundo só para fazer milagre, não. Ele veio principalmente para salvar, né? Mas, mesmo assim, o cobrador não quis saber de nada. Quis fazer a cobrança. Mas Jesus resolveu ali o problema e nos ensinou que nós temos que pagar nossas dívidas. Então, criança, para finalizar, aqui só um bate-papo falando um pouquinho sobre a história de hoje, né, criança? Tchau, tchau e até a próxima história maravilhosa, né? Se Deus quiser.